Olá, bem-vindos. Bárbara de novo. Eu tô gravando aqui para vocês um vídeo introdutório, que vai ser o início de uma sequência de outros vídeos que já estão gravados e vão entrar aqui para vocês assistirem, a respeito dos perfis, de como que a gente tem dores na infância, tem traumas na infância, e o que acontece é que esses traumas viram parte da nossa personalidade quando a gente cresce. Então, o que eu quero gravar para vocês aqui para poder explicar é como isso funciona, para que na hora que vocês cheguem nos vídeos vocês possam entender e conseguir se identificar para, obviamente, a partir dessa identificação, poder fazer alguma coisa para poder tratar e melhorar e saber a direção. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, quando eu comecei esse trabalho, uma das maiores dificuldades que eu tinha era saber exatamente o que eu tinha que fazer. Um beabá, um passo a passo, alguma coisa que, beleza, eu entendi qual é o trauma, eu entendi qual é o problema, mas o que que eu tenho que fazer? E nesses vídeos a gente traz essa informação. Como que isso funciona? Como é que funciona com a gente? Ah, a gente passa por traumas e problemas quando a gente está crescendo ao longo da vida. E esses problemas, eles fazem parte da nossa vida. É como se fosse. Você já devem ter ouvido falar a expressão gato escaldado? É daí que vem. O gato escaldado, o problema passou na sua vida e você desenvolve um cacoete, uma forma de lidar com a vida para que esse problema não volte. É um mecanismo muitas vezes inconsciente, mas a gente faz isso todos os dias. E aí o que que acontece com isso, gente? Acontece que a gente começa a ter a mesma vida. Você começa a ver os mesmos padrões sendo repetidos na sua vida e você não sabe como sair deles. Então a gente escuta as pessoas reclamando: "Nossa, mas eu só arrumo o mesmo tipo de namorado ou namorada, mas o meu emprego eu já troco de emprego e chego lá, todo chefe pega no meu pé". A gente começa a ouvir as pessoas repetindo os mesmos problemas. Porque na verdade o que está acontecendo é que a personalidade da pessoa, a forma que você se mostra, a forma que você vive a sua vida, ela tá fazendo com que você caminhe na direção desse problema. Então, o que que acontece? A gente não sabe disso, obviamente, a gente só sabe que a vida tá de um jeito que a gente não gostaria que tivesse, que a gente gostaria que tivesse melhor, mas a gente não sabe como sair disso. Para vocês terem um exemplo, eu vou dar um exemplo ilustrativo do que vai acontecer. É como se cada um de nós fosse uma caixa de lápis de cores. A gente tem várias cores aqui dentro, vários problemas que a gente passou na vida e vários cacoetes. Então você vai ver nos próximos vídeos que vai ter um perfil que às vezes você vai ter predominância e vão ter outros que vão vir em outros lugares. É muito comum, você pode até falar para mim: "Bárbara, eu tenho todos eles". Isso acontece, não se sinta mal por isso. Mas é importante você elencar qual que é o mais forte, e aí você ir trabalhando do mais forte para o menos forte. E se em algum momento você perceber que você desenvolveu algum outro perfil que às vezes você não tinha quando você começou o trabalho por compensação, vale a pena você voltar e refazer aquele perfil que você achou que não tinha. Escutar de novo o vídeo e tal. Como é que a gente vai fazer isso? Como eu falei, esse aqui é um vídeo introdutório. Então ele vai estar em todas as partes desse programa, desses vídeos. Eu vou colocar na descrição do vídeo aonde que os perfis começam, porque se você já ouviu essa introdução, você não precisa escutar outra vez. Então você pode ir direto para a parte onde que os perfis vão ser trabalhados, mencionados e discutidos. Para facilitar qual que é esse trabalho, como que isso acontece efetivamente, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vou te dar o exemplo da Tereza. A Tereza foi uma pessoa que fez um trabalho com a gente, ela tem 43 anos hoje, e quando ela chegou para poder fazer o trabalho, ela chegou porque ela tinha tido o segundo filho, e ela estava com uma preocupação de não transmitir para os filhos dela a sensação que ela teve crescendo. A Tereza é filha do meio, ela tinha um irmão mais velho, que ela tinha 5 anos de distância desse irmão mais velho, e um irmão mais novo, que ela tinha 2 anos de distância. Ela nasceu, obviamente, nessa família, no meio desses 2 irmãos e não tinha o que ela pudesse fazer a respeito disso. E embora ela saiba que isso não tinha o que ela pudesse fazer, ela cresceu com a sensação de vítima, de que a vida dela, ela era vítima de todas as circunstâncias que aconteciam na vida dela. Porque, como ela dizia, ela não tinha culpa de ter chegado em segundo e nem tinha culpa de ter tido outro irmão. E ela falava assim: "Poxa, até em ranking, você vai numa corrida, o segundo lugar é mais importante que o terceiro lugar, e eu nunca consegui me sentir mais importante dentro da minha casa". E ela levou isso para a vida. Então todos os problemas que ela tinha, todas as dificuldades que ela enfrentava, ela já ia partindo do princípio que ia dar errado, que as coisas não iam funcionar, que ia ter algum problema na vida dela. Porque sempre, diz ela, sempre foi assim, ela sempre teve um problema, que era ela tentava competir com o irmão mais velho e nunca conseguia ganhar, porque o irmão mais velho estava sempre um passo na frente dela. E com o irmão mais novo ela não conseguia por causa da diferença, da diferença de cuidado que a mãe tinha que ter, né, uma criança menor precisa de mais atenção do que uma criança um pouco maior.
Então, a preocupação dela era ela tinha tido um segundo filho e ela não queria que o segundo filho sentisse a diferença que ela cresceu sentindo. Ela percebeu nisso que o perfil dela predominante era o da vítima, que ela cresceu e até o momento em que ela estava buscando ajuda e agindo como vítima das coisas. Ela sempre achava que ela ia ser a prejudicada em todos os canais e vias e tudo que ela fazia. Então ela estava no trabalho, se tinha alguma coisa, alguma apresentação, ela sempre achava que a dela era pior. Ou ela não conseguia fazer, ou ela achava que não conseguia fazer, não que ela não conseguisse de verdade, ela ia lá e ela falava que muitas das vezes ela dava tudo certo e ela conseguia, mas ela sempre se criticava muito e achava que aquilo estava sempre ruim. E ela já partia do princípio que ia ser ruim, isso que era o pior para ela. Além disso, o segundo perfil dela que ela falou que predominava era o do sobrecarregado, porque ela mesmo ela sentindo isso, ela falou que por algum motivo que ela não sabia o que que era, ela sempre continuava tentando superar esse problema. Então, o que que ela fazia? Ela tentava fazer tudo para todo mundo, ela tentava agradar as pessoas, mas ela passava do limite. Ela fazia aquelas coisas que a gente fala que é como se autoabuso, entendeu? Tipo assim, ninguém te pede nada, mas mesmo assim você faz para as pessoas. E aí depois acaba ouvindo aquela famosa frase do tipo: "Mas eu nem te pedi pra fazer, pô, você fez porque você quis". Então ela falou que ouvia isso o tempo inteiro e que ela ficava chateada, porque ela fazia, na verdade, sem saber, de uma forma inconsciente, querendo ser cuidada, querendo que alguém olhasse pra ela, querendo que alguém desse atenção pra ela, querendo que alguém valorizasse o trabalho que ela fez. E ela não conseguia fazer isso. Então ela entendeu como é que os perfis dela funcionavam e ela começou a trabalhar esses perfis para poder tirar esses traços da personalidade dela e poder transformar a forma que ela se apresentava para o mundo. Isso foi maravilhoso, gente. Ela conta que hoje ela divide o tempo dela, ela explica para os filhos dela o que está acontecendo entre uma coisa e outra, se ela vai dar mais atenção para o menor, ela explica para o mais velho o que está fazendo, ela envolve o mais velho na tarefa para poder explicar a responsabilidade. Ela comprou um hamster para poder tentar explicar para o mais novo a responsabilidade de ter também alguém para cuidar, para ele não ser a única pessoa sendo cuidada dentro da casa. Algumas dinâmicas foram alteradas aonde que ela percebe que os 2 filhos dela estão mais amigos do que eram, não tem discussão, não tem briga por causa de ciúme, eles não tomam mais as coisas uns dos outros, que era o que ela falava que eles costumavam fazer para chamar atenção, ou porque se sentia lesado, porque um pegava alguma coisa um do outro. Ela tem 2 meninos, 2 filhos homens. Então ela começou a intervir nessa dinâmica para evitar que o acaso, que a gente fazer as coisas como a gente sempre fez, que é o que acontece todo dia na nossa vida, a gente simplesmente repete as coisas sem querer, a gente vai fazendo, gente, e isso é normal, porque a gente não aprende a ter consciência sobre os nossos atos, a gente não aprende a pensar antes de agir, a gente não, por mais que a gente todo mundo fala, né, pensa antes de agir, tem certeza disso, dorme 24 horas com esse assunto, a gente escuta essas coisas todas, mas na verdade mesmo a gente faz muito pouco disso. O que a gente faz normalmente é o quê? É tipo assim: "Ah, eu sempre fiz isso", ou a gente tem aquela famosa frase: "Eu sou assim, é a minha personalidade, é o jeito que eu sou", como se isso fosse uma coisa que a gente nasceu e tá condenado a ser daquele jeito, gente. Quando a gente era criança, a gente brincava de boneca, a gente gostava de um monte de coisa que a gente não gosta mais hoje. E não existe isso, "eu sou assim", a gente muda. E graças a Deus que a gente muda, porque, faz parte da evolução humana. Darwin tá aí com aquelas teoria linda que todo mundo conhece, de que a gente precisou evoluir para poder chegar aqui. Então, por favor, não freiem a evolução achando que eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e eu não vou mudar. Então, aqui esse trabalho é a gente olhar a nossa personalidade. Então, eu vou dar vários exemplos de como que essa personalidade funciona e o que efetivamente a pessoa tem que fazer para poder desmontar isso, para poder começar a fazer diferente. Então você vai elencar. Eu aconselho que você anote direitinho, minha personalidade um, minha 2, 3, 4, qual é o ranking que você acha da sua, e comece do pior, assim, com o que mais te prende, o que você vê mais predominância na sua vida, para o que você vê menos. E muita atenção, porque às vezes um que você não anotou, ele pode aparecer, porque às vezes a gente compensa. Por exemplo, no caso da Teresa, no caso quando ela começou a fazer isso de botar os meninos para poder conversar, e explicar e tal, ela começou a perceber que às vezes ela se sentia, um pouco arrogante, porque ela estava dando uma informação para eles, como se ela soubesse aquilo, porque ela já passou por aquilo. Então, se ela já passou por aquilo, então ele tinha que ouvir calado, ele tinha que entender, ele tinha que
que tudo é um processo, gente. Então, pra gente chegar no final, como ela falou que hoje tá muito melhor, foram várias fases. Então, nesse meio de caminho, ela percebeu essa arrogância, esse lado um pouco mais ditatorial de eu tô falando e você tem que fazer, porque eu já passei por isso, eu não quero que você passe também e tal. E aí, teve que voltar lá para poder ver como é que desmonta esse perfil. Então, eu tô falando isso porque eu sei que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que eu vejo que tá fazendo esses trabalhos. Então anota, presta atenção, vamos tentar ter consciência dos nossos atos e das nossas ações. Nada do que a gente faz é por acaso. Vocês não fazem nada por acaso. Você não levanta da cama e vai pro banheiro, escova os dentes, depois vai tomar café. A sequência da sua vida, ela não é por acaso. Você escolheu essa sequência por uma razão. O legal, o que a gente aprende quando a gente começa a fazer esse trabalho de consciência é questionar essa razão. É ficar curioso do porquê que você escolheu fazer as coisas desse jeito. Não só a sequência do seu dia, mas como você se apresenta, como eu falei para a vida. Como que você conversa com seus colegas de trabalho, como que você conversa com seu chefe, como que você conversa com as pessoas. É muito comum a gente ser pessoas diferentes. A gente é uma pessoa com os nossos amigos, é uma pessoa em casa com os nossos familiares, é outra pessoa diferente com o vizinho, é diferente com alguém no telefone quando liga para poder oferecer alguma coisa. A gente desenvolve personas para poder lidar com esses ambientes. E embora isso seja uma característica adaptativa e não necessariamente de todo ruim, ela fica ruim quando você vira realmente aquele personagem. Quando você não entende que, por exemplo, vou dar um outro exemplo ilustrativo que eu acho que é mais fácil. Quando a gente conversa com uma criança, às vezes a gente conversa com uma vozinha mais diferente e tal, porque você está conversando com a criança. Você não trocou quem você é, você não está trocando a tua personalidade, você sabe quem você é. Você está conversando com a criança daquele jeito para poder facilitar o entendimento da criança em relação ao que você está dizendo. Se você faz isso, é uma adaptação, é uma estratégia que você está usando para poder fazer a sua informação chegar com carinho, porque você quer que a pessoa seja atendida. Tem uma razão legítima para você estar conversando com aquela voz, com aquela pessoa. Quando a gente faz isso de uma forma maligna, tentando, por exemplo, trocar uma situação ou fazer de conta que a gente é uma pessoa que a gente não é para poder agradar outra pessoa, aí não é legal. E isso muita gente faz, gente, porque é meio que humano, você quer ser aceito, isso faz parte também da nossa história evolutiva. Se a gente no passado, se você não era aceito, a tribo te deixava para trás, e hoje não é mais assim. Então, ou não deveria ser mais assim. Se você está sendo deixado para trás pelos seus amigos ou por alguma coisa, de repente não é o seu lugar ali. Hoje a gente vive em sociedade, as coisas são um pouquinho mais fáceis, né, do que nas tribos, e você pode achar um outro grupo de amigos e ir para um lugar onde você se sinta valorizado e respeitado. Você não precisa ficar num lugar onde as pessoas não te respeitam. Dito isso, como eu falei, eu vou passar a colocar sempre os minutos aonde que os perfis vão começar a entrar nos próximos vídeos, e eles vão ser esses vídeos vão ser divididos em partes. Então, nesse aqui vai ter essa introdução e alguns perfis, um outro vídeo essa introdução e outros perfis, e assim a gente vai. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e que esse trabalho possa ajudar vocês a se conhecer melhor e melhorar, lapidar esse diamante que é você. Beijo grande, vejo vocês em breve. Hoje agora a gente vai falar sobre a vítima. Vítima é um perfil muito comum e ele é muito comum partilhado com outros também. A vítima você pode também conhecer como a ovelha negra, o usado, o abusado, a pessoa que todo mundo tira proveito, o azarado, o conformista. Tudo isso está dentro do padrão da vítima. São pessoas que elas acham que vivem sozinhas, que elas estão sozinhas, que ela está isolada do mundo, que ninguém gosta delas, que tudo que ela faz dá errado, que ela não dá sorte na vida. Isso, na verdade, só aconteceu porque em algum momento da vida, talvez, alguém possa ter te dito que você não era suficiente, que as coisas não estavam certas. Mas isso está no passado. E mesmo que tenham dito, ninguém te diz que é verdade. Para o Criador, para a energia criadora, nós somos todos perfeitos. A gente veio perfeito e a gente veio da mesma origem. Por que é importante você saber isso? Porque lá atrás você era puro. Lá atrás, quando a gente nasceu, a gente não tinha todos os defeitos que a gente tem hoje. Os defeitos nasceram quando a gente começou a construir a nossa vida, quando a gente começou a reagir sobre a nossa vida. Então a vítima ela tem isso de se sentir sozinha, de achar que não consegue fazer as coisas e de que ela não tem habilidade nenhuma. E o que não é verdade. Como que a gente sai do padrão da vítima? É razoavelmente fácil. Você vai olhar em volta e vai pegar uma pessoa do seu trabalho, um amigo, alguém que faz alguma coisa que você admira muito.
e que você queria fazer igual. Pode ser qualquer coisa, pode ser cantar, pode ser escrever, pode ser a habilidade de fazer amigos, pode ser a habilidade, de falar em público, pode ser qualquer coisa que você goste, que você fala: "Nossa, eu queria ter assim, porque aí eu poderia ser promovido, eu ia ganhar mais dinheiro, eu ia ter um trabalho melhor", qualquer coisa que seja legal pra você e que você acha que você não consegue. E ao mesmo tempo que você perceber isso, você vai procurar cursos sobre isso. Pode ser curso online, pode ser vídeo do YouTube, pode ser a coisa mais simples do mundo. E ao mesmo tempo, você vai chegar para essa pessoa que você admira e vai falar: "Poxa, eu super admiro isso em você. Tem como você me ensinar?" Mesmo que a pessoa te ensine ou não, não faz diferença esse desfecho. O que é importante é você aprender essa habilidade. É você pegar isso que você viu, que você gosta nessa pessoa, que você acha que você não tem, e desenvolver essa habilidade. E você vai desenvolver isso através desses cursinhos que eu falei para você fazer ao mesmo tempo. Se se a pessoa topar te ensinar e te ensinar direito, ótimo, lindo, significa que você tem um amigo, uma pessoa que gosta de você, e isso vai te mostrar, vai te fortalecer esse sentimento de solidão, vai te fortalecer que esse sentimento de solidão não existe, na verdade. Mas vamos supor que essa pessoa não seja legal e que ela te ensine de qualquer jeito ou fale que não pode te ensinar. Tudo bem, não tem problema. Você vai continuar admirando, vai continuar falando: "Poxa, legal, tudo bem, entendo. Cada um tem o seu tempo e as suas prioridades, não tem problema nenhum". E você vai continuar o seu caminho de aprender aquilo. Você vai pegar uma habilidade por vez, uma coisa que você admira por vez, e vai liquidando ela, uma de cada vez. E lembra que você não está sozinho. É impossível a gente estar sozinho. A gente não planta o arroz que a gente come, a gente não planta a batata que a gente come. A gente não fez a tela do celular que você está olhando ou do computador. Tudo tem alguém atrás, tudo tem alguém fazendo. É uma reação em cadeia. A vida é assim. Então, tudo permeia. No universo, a gente tem, no nosso universo, no planeta Terra, a gente tem em torno de 8 bilhões de pessoas. E eu gosto de uma analogia que diz que é como se o mundo fosse um grande quebra-cabeça. E todas nós somos uma pecinha desse quebra-cabeça. Eu não sei se você já comprou um quebra-cabeça faltando uma peça, mas eu já, e é muito frustrante você montar o quebra-cabeça inteiro e não ter uma peça ali dentro. Imagina a falta que essa peça faz. E essa peça é você no mundo. Então, você tem importância no mundo, você precisa achar o seu lugar no mundo. Só isso, você está procurando, você não é uma vítima, você não é um fracassado, você não é um azarado. Você é uma pessoa que ainda está procurando o seu lugar, está procurando o que, que você gosta. Tá desenvolvendo habilidade, está estudando, está crescendo. É essa que é a pessoa. E aí você vai fortalecer esse sentimento de que você está buscando habilidade, de que você está crescendo, à medida que você começa a desenvolver uma habilidade de cada vez. Então, se seja falar em público, busca um curso sobre falar em público. Se for escrever, busca um curso sobre escrever. Se for fazer uma planilha em Excel, como ninguém faz igual, busca um curso como fazer isso. Pode ser aqueles livros que dá beabá, pode ser curso do YouTube, não faz diferença, não precisa ser nada elaborado. Só precisa ser. E lembrar sempre, você não está sozinho. Se essa pessoa não quis te ensinar, ótimo, não tem problema. Você quer boas pessoas no seu lado. Você quer pessoas que te ajudem, pessoas que torçam por você. Isso só significa que talvez você não esteja na mesma vibração que aquela pessoa e ela não é o seu amigo ou uma pessoa para poder ter perto de repente naquele momento. Mas outras pessoas vão vir, porque à medida que a gente vai mudando a nossa vibração e vai fazendo as coisas diferentes, quando você se propor a ter amigos de verdade e a fazer as coisas por você e aprender as habilidades, o universo vai começar a se movimentar para trazer para você uma pessoa legal, para trazer para você amigos de verdade, para trazer para você a informação que você está precisando. Mas o primeiro passo você precisa dar. E aí, esse sentimento de vítima, de azarado, vai todo embora, porque você começou a, a, a crescer, você começou a evoluir, você começou a fazer alguma coisa por você. Quando eles dizem que tudo está dentro da gente, é verdade. É por isso. É porque a gente tem a capacidade de fazer as coisas dentro da gente. A gente só precisa dar o primeiro passo. Vejo você no próximo vídeo. Olá! Vamos lá. Esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre a força oponente. Eu iria falar sobre essa força junto com outros padrões, mas eu achei legal fazer um vídeo separado, porque isso permeia todos eles, permeia a nossa vida. E é importante você saber porque você precisa vencer essa força. Essa força oponente, ela vem lá da física, lembra que toda a força, toda a ação gera uma reação? Então, mas não é uma reação necessariamente ruim. Mas a força oponente, ela é oponente ao que você está sentindo. Então, ou seja, se você está sentindo muita vontade de mudar e muita coisa boa, essa força oponente vai vir na mesma potência ao contrário. Ou seja, é como se fosse um teste do universo para ver se você quer mudar mesmo. E isso vai acontecer várias vezes. Na Kabbalah, eles dizem que isso pode acontecer centenas de vezes até. Depende do quanto que você quer. Depende de em qual realidade você tá e para qual realidade você quer mudar. Quanto mais você quiser transformar a sua vida, maior pode ser que essa força venha.
Isso não é necessariamente ruim, porque isso é só aprendizado. E quando ela acontecer, ao invés de você ficar chateado, você olha e pensa: "Nossa, eu tô sendo chamado para um upgrade", ou "Eu vou ser promovido". Porque é isso que essa força quer trazer para você. Ela só quer que você tenha força o suficiente para passar por ela, para você poder conseguir a sua promoção. Então tem aquele ditado do whisky, né, "Keep walking", é mais ou menos isso. A única forma de você sair de um trabalho, de um problema, de uma coisa que é um contratempo para você, é através dele. Você precisa enfrentar ele e ir dentro dele. Você não pode fugir. Quando você foge, ele vai continuar lá e vai continuar te perseguindo, tá bom? Vamos pro próximo vídeo. Olá, de novo. Vamos lá, agora a gente vai falar do perfil, que é um perfil de alguém que se sente bode expiatório. O abusado, aquela pessoa que sente sacrifício, que tudo é difícil, que parece que tudo ela tem que abrir mão, tudo ela que tem que dar e fazer para as pessoas. E nunca ninguém faz nada por ela. Essa pessoa, para poder sair disso, ela vai precisar aprender uma característica muito importante, que é limite e respeito. É uma coisa delicada, é um perfil também razoavelmente comum, principalmente entre as mulheres, até culturalmente falando, de onde que a gente vem e onde que as mulheres antigamente eram bem mais submissas e tinham que fazer as coisas pelos outros mesmo. E a maternidade, tudo que a gente faz por amor, muitas vezes, mas a gente, às vezes, esquece da gente. Esse perfil, ele é um perfil que a gente resolve entendendo que botar limite, colocar respeito, também é amor pela gente e pelo próximo. Então, quando, por exemplo, você se sente sobrecarregado, quando você tem uma casa cheia de gente, quando você tem família que você tem que ajudar, você precisa encontrar, sempre uma coisa de cada vez. Aonde mais te dói, aonde mais te incomoda, qual é o lugar aonde que você se sente mais abusado, mais sacrificado? Qual é esse ponto? Esse ponto, vamos supor que seja porque você precisa fazer comida todos os dias e buscar o filho na escola e limpar a casa inteira. E tô dando um exemplo de dona de casa, de mãe que cuida de filho, que é um exemplo razoavelmente comum. E você não se sente valorizada pelos seus filhos, pelo marido, por qualquer pessoa que esteja perto de você. Você vai escolher uma dessas atividades. Pode ser limpar a casa, cozinhar, levar os filhos na escola. Apenas uma. Uma que você vai, que é a que mais te incomoda. E você, por um determinado tempo, você vai tentar achar alguém para te ajudar a fazer aquilo. Alguém que possa fazer aquela atividade. Alguém que você possa contratar para fazer aquela atividade, ou alguém que você possa dividir. Se você tem um marido em casa, por exemplo, você escolhe alguma coisa e fala para ele com carinho: "Amor, tá difícil, eu não tô conseguindo fazer tudo sozinha, eu preciso de ajuda. Eu sei que você tem as suas atividades, mas eu preciso que você contribua comigo nessa atividade." Sempre com carinho, sempre com gentileza, você vai pedir ajuda para uma pessoa que te ama, que está perto de você. Pode ser a sua mãe, pode ser um amigo que possa ajudar, às vezes uma mãe na escola que faça um trajeto parecido com você e que possa te ajudar a buscar as crianças e levar as crianças. Às vezes, ao invés de cozinhar, você começa a comprar comida pronta, tipo marmita, aquelas comidas que outra pessoa faz para você e que custam bem mais barato do que restaurante, obviamente. E não é tão diferente, às vezes, da compra do supermercado. Uma atividade qualquer. Se é no trabalho, se você está sobrecarregado porque você faz o trabalho de outros funcionários, você não vai fazer mais, você vai pegar um trabalho especificamente que é de outra pessoa, pode deixar o prazo esperar, pode deixar dar errado, entre aspas, porque a responsabilidade não é sua, você está só adotando aquilo. Isso é um karma muito comum em pessoas do signo de Virgem, por exemplo. Pessoas que, do signo não, do Ticum em Virgem, a Cabala diz. São pessoas que buscam a perfeição, que querem fazer tudo direitinho. E o problema das pessoas que buscam a perfeição é porque a perfeição não existe. Então elas ficam exaustas de tanto tentar. Elas acham que elas não podem abrir mão, que elas não podem deixar para o outro fazer. Porque não vai ficar perfeito, porque não vai ficar do jeito delas, ou porque ela não quer incomodar. E aí ela acaba sendo a incomodada e acaba ficando triste, e acaba não tendo tempo para ela, para fazer as coisas dela. Então, primeira coisa, localiza aonde mais dói. E aí tenta mudar aquilo. A segunda coisa, ou a terceira, que você precisa prestar atenção é porque às vezes as coisas são disfarçadas. Eu vou te dar um exemplo, me usando de exemplo. Eu costumava fazer tudo para todo mundo. E um dia eu percebi e ficava chateada que ninguém fazia as coisas para mim.
Mas aí um dia eu percebi o seguinte: bem, tem 2 lados, ou eu faço para os outros ou os outros fazem para mim. Entre depender dos outros e fazer pelos outros, lógico que com respeito e com limite, porque eu aprendi a colocar, mas eu prefiro ser a pessoa que faz. E aí eu comecei a ser grata por eu ter o dom de fazer, por eu poder conseguir fazer. E as coisas que eu não sabia fazer, ou que eu não gostava de fazer, o que eu fazia porque eu precisava fazer, essas eu fui devagarzinho delegando, tirando da minha vida, trocando a forma que elas eram feitas. Às vezes era o jeito que eu me locomovia de um lugar para o outro que me incomodava. E aí eu comecei a me locomover de outra forma. Por exemplo, são coisas que a gente consegue olhar com consciência para a nossa vida e começar a fazer diferente. É assim que a gente sai desse perfil. E aí você vai deixar de ser abusado, vai deixar de se sentir sacrificado pelos outros ou por você. E você vai começar a valorizar os seus atributos, o que que você sabe fazer, como você sabe fazer, aonde você sabe fazer. E vai fazer mais dessas coisas que você sabe fazer bem, menos das coisas que você não gosta ou que você não sabe fazer bem. Porque o abusado, normalmente, ele fica chateado porque no fundo ele sabe que ele está se autoabusando. Que não é a outra pessoa, porque tudo está sendo feito porque ela permitiu, porque ele permitiu. E aí, na hora que você para de permitir, que você coloca o respeito ali, tudo começa a mudar. E como eu falei no outro vídeo, quando a gente começa um movimento em direção à mudança, o universo ajuda a gente. Mesmo que a força oponente trabalhe inicialmente, depois tudo vai dar certo. Vamos pro próximo vídeo. E de novo, agora a gente vai falar sobre o egoísta. Esse perfil é bem legal porque ele é super fácil da gente identificar na nossa vida, em volta da gente, as pessoas que são egoístas. Todo mundo tem um tracinho egoísta, e é muito importante a gente identificar o que que é egoísmo e o que que é, tipo, limite, respeito. Então, essa linha fina vocês vão encontrar na vida de vocês em algum momento, trabalhando esses perfis. Mas é legal quando encontrar, porque a gente precisa cuidar da gente. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar no todo. É super importante a gente sempre pensar no todo. Mas é importante cuidar da gente também. Então a gente tem que achar a interseção aonde que a gente está cuidando da gente e do todo ao mesmo tempo. Essa é a mágica. Mas vamos falar do egoísta. O egoísta, ele é um cara que normalmente, a gente também conhece como narcisista, eh, como aquela pessoa que nunca nada tá bom. Ela quer sempre mais, quer sempre diferente. Ela tá sempre pedindo alguma coisa. Normalmente, o outro lado do egoísta é o abusado. É a pessoa que tá do outro lado e que tá carregando as coisas pro egoísta. Porque o egoísta, apesar dele querer tudo perfeito, ele não quer que ele faça. Ele quer que alguém faça por ele. Ele quer que alguém gire em torno dele. Se você é a pessoa egoísta que quer que as pessoas girem em torno de você, tudo bem, calma. É só você entender que às vezes você quer isso porque você já está sobrecarregado. Às vezes são perfis que que eles se encontram. Ou porque você sentiu que ao longo da sua vida ninguém te deu atenção quando você estava crescendo. Não importa de onde isso veio e por que que você se tornou egoísta. Aquela pessoa que precisa garantir o dela primeiro, porque tem medo de ficar sem as coisas. E esse perfil normalmente vem daí, do medo. Você entendendo que você não vai ficar sem as coisas porque você deu o primeiro pedaço de bolo ou dividiu com outra pessoa e não ficou com o seu primeiro para depois pegar outra comida para outra pessoa, quando você entender isso, você vai ver que, na verdade, quando a gente divide, a gente multiplica muito mais do que quando a gente pega pra gente. Toda vez que você dividir alguma coisa e que você pensar no outro, você vai ver qual é a sensação da recompensa disso. Tem um monte de trabalho dizendo que o que faz as pessoas ficarem mais felizes é caridade, é dar, é participar com a vida do outro. Não é você ter tudo para você. Tem um monte de trabalho mostrando das pessoas como são ricas e como elas ficam depressivas, porque elas têm tudo e ao mesmo tempo elas se sentem vazias. Eu não estou falando aqui de perfis, que têm alguma doença psiquiátrica ou neurológica. Não estou falando disso, tipo, psicopatas e pessoas que às vezes não conseguem sentir as coisas e aí elas fazem as coisas sem saber. Isso aí é assunto médico. Eu tô falando aqui de pessoas que querem melhorar, evoluir, de que querem fazer as coisas diferentes e que sabem que elas têm traços que elas querem melhorar. O egoísta normalmente é pessoas que ela precisou desenvolver aquilo, ela precisou cuidar dela primeiro. Porque não tinha ninguém para cuidar. E isso não é uma coisa ruim, porque isso faz você desenvolver um monte de habilidade, faz você às vezes ter liderança, faz você às vezes ter coragem. Então, isso não é nada disso é discriminatório ou negativo. É só a forma da gente aprender a conviver com todos esses perfis dentro da gente, sabendo ativá-los no momento certo e à luz de cada um deles.
Pro egoísta, pra pessoa que quer as coisas pra ela primeiro, começa a trabalhar a caridade. Vai atrás de ajudar as pessoas. Toda vez que você sentir necessidade de puxar pra você primeiro, vai atrás da caridade. Fala: "Eu vou fazer pra mim, mas daqui 1 segundo. Nesse primeiro momento, eu vou fazer pelo outro. Eu vou ali ajudar alguém". Qualquer coisa, pode ser a sua mãe secar a louça, pode ser, não precisa caridade, não precisa ser você distribuir comida na rua, a não ser que você queira. Pode ser coisa de você ajudar alguém que tá do seu lado precisando de ajuda, alguém que tá perto e você vê que tá meio embananado. Já serve. Você vai ajudar e você vai sentir a energia boa da troca. E aí, isso aos pouquinhos vai desmontando e você vai encontrando um lugar no mundo onde você consegue dividir as coisas. E não para você primeiro. Vejo você no próximo vídeo. My soul, your soul, our souls align. A journey of moments, a story in time. Every choice, every lesson we weave, a tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love that triumphs, your soul's